Você já pensou que existem pessoas feitas para você, mas que você nunca vai conhecer? Pessoas que teriam mudado sua vida inteira se tivessem cruzado seu caminho, mas que simplesmente nasceram no tempo errado, no país errado, na rua errada, no minuto errado. É estranho pensar nisso, mas a vida não junta pessoas pelo que elas sentem, pelo que merecem ou pelo que combinam. Ela junta pelo acaso, e o acaso não é romântico. Ele não se importa se duas pessoas seriam perfeitas uma para a outra. Ele não cuida de ligações profundas. Ele só distribui vidas no mapa como peças soltas e espera que algumas coincidências resolvam o resto. E nem sempre resolvem. Você nunca saberá quantas pessoas incríveis passaram perto de você sem que você percebesse. Alguém que entrou no mesmo ônibus que você por 3 dias seguidos, mas descia 2 paradas antes. Alguém que trabalhava no mesmo prédio, mas em outro andar. Alguém que morou na mesma cidade, mas foi embora 1 mês antes de você chegar. Pessoas que combinavam com você na alma inteira, mas que nunca viraram rosto, nunca viraram voz, nunca viraram história. E isso não é culpa sua, é só estatística. A vida não faz par perfeito, ela faz probabilidades. Existem pessoas que pensam exatamente como você, que se emocionam pelas mesmas coisas, que entenderiam seus silêncios, que ririam das suas piadas idiotas, que teriam amado exatamente o que você odeia em si mesmo. Mas elas estão longe demais, presas em outra vida, em outro acaso. Você nunca as verá. Nunca vai ouvir a risada que teria amado. Nunca vai tocar a mão que reconheceria em 1 segundo. Nunca vai sentir o olhar que teria sido casa. E o mais cruel é que essas pessoas existiram. Essas pessoas existem. Não é uma hipótese. Elas estão vivas agora, respirando agora, andando por aí agora, mas não para você. Talvez essa pessoa esteja na rua nesse momento, na sua rua, e você não saiba. E é difícil aceitar que a vida funciona assim, porque crescemos cercados da ideia do alguém certo, como se o mundo fosse um imenso tabuleiro emocional programado para juntar quem se completa, como se o amor fosse uma questão de tempo e paciência, e não de geografia, estatística e coincidência. Dizem que, quando for para ser, será. Mas essa frase é só um alívio barato para esconder uma verdade incômoda. Muitas coisas que seriam maravilhosas nunca vão acontecer. Não por falta de amor, mas por falta de encontro. A verdade é que qualquer relação humana, amizade, amor, parceria, conexão profunda, é um jogo de probabilidade quase impossível. Duas pessoas precisam estar vivas ao mesmo tempo, livres ao mesmo tempo, disponíveis ao mesmo tempo, emocionalmente abertas ao mesmo tempo, no mesmo espaço físico, na mesma fase da vida, e ainda precisam se reconhecer. Isso não é destino, isso é sorte, e sorte é rara. Talvez você ache que foi azarado no amor, talvez ache que ninguém te escolheu, mas e se, na verdade, a pessoa que teria te amado
do jeito mais honesto possível, simplesmente nunca passou pela mesma porta que você. E se você não é rejeitado, só é vítima de uma arquitetura indiferente chamada realidade, a solidão, às vezes, não é porque ninguém te quer, é porque ninguém te encontrou. Pense nisso. Você já amou alguém que nunca soube que você existia? Já sentiu que teria sido perfeito com alguém que só passou por você, mas não ficou? Sabe aquela pessoa que você viu na rua e jurou que poderia ser o seu verdadeiro amor? Já pensou que, se tivesse chegado 6 meses antes, tudo teria sido diferente? Quantas vezes você olhou uma foto antiga e pensou: eu estava no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo dia, e não vi? A vida está cheia de encontros que quase aconteceram, de histórias que chegaram perto, mas não o suficiente, de capítulos que nunca foram escritos, porque a página faltou. E o mais triste é que, mesmo quando duas pessoas se encontram, elas nem sempre se reconhecem. Às vezes, alguém que seria tudo para você esteve ao seu lado, mas você estava ocupado demais, machucado demais, distraído demais. Às vezes, a pessoa certa chegou, mas você ainda não era a versão certa de si mesmo. A vida não avisa quando está entregando algo raro. Ela só entrega. E se você deixar passar, nunca mais volta. Você já percebeu que podemos passar anos amando a pessoa errada só porque a pessoa certa nunca apareceu? Que podemos construir uma vida inteira em torno de alguém que só estava disponível e não destinado? Quantos casamentos existem hoje que só existem por falta de encontro, não por excesso de amor? Quantas pessoas estão juntas, mas não conectadas, enquanto pessoas verdadeiramente compatíveis vivem vidas paralelas, distantes, como linhas de trem que nunca se cruzam? E então vem a questão que ninguém quer encarar: como viver sabendo disso? Como não sentir um vazio quando pensa que as melhores chances da sua vida podem ter passado antes de você estar vivo o bastante para percebê-las? Como aceitar que o amor não é garantido, nem justo, nem lógico? Talvez a resposta esteja em parar de esperar que a vida se organize para te entregar alguém perfeito e começar a olhar para o que existe agora. Porque o que você tem diante de si, mesmo que não tenha sido planejado pelo universo, ainda é real. O amor não é o que faltou acontecer. O amor é o que você resolve construir com aquilo que existe. Sim, existem amores que nunca vão acontecer. Pessoas que combinavam com você mais do que qualquer pessoa que você conheceu. Pessoas que teriam mudado sua história inteira. Mas você não as terá. Você terá as pessoas que chegaram. E se escolher não viver por causa do que nunca veio, vai perder o que ainda pode nascer. A vida não oferece garantias, só chances. E nem sempre as chances são perfeitas, mas ainda assim são chances. Talvez a beleza escondida nisso tudo seja que, mesmo sabendo que faltaram encontros, ainda podemos criar os encontros que restam. Ainda podemos amar, mesmo que não seja o amor que o acaso nos negou. Ainda podemos fazer valer a vida, não pelos caminhos que não se cruzaram, mas pelos que ainda podem se cruzar.
Se você sentiu que esse tema te atingiu de algum jeito, curta o vídeo, ajude a mensagem a chegar em quem também precisa ouvir isso. Se quiser continuar refletindo sobre a vida sem filtro, se inscreva no canal. Aqui não tem autoajuda enfeitada e nem frases prontas, só verdades que doem, mas despertam. Nos comentários, me diz, você já sentiu que alguém que poderia ter sido importante nunca chegou? Ou já teve aquele que poderia ter sido o amor da sua vida ao seu lado e nunca percebeu? Obrigado por ter ficado até aqui.